Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Bem-vindos ao Floripa em Foco do Sindasp, Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Assessoramento, Perícia e Informação do Estado de Santa Catarina, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 14h30, aqui na TV Floripa, no canal 4 da NET. E você também pode acompanhar pela internet, no www.tvfloripa.org.br e também no site do Sindasp, que é www.sindaspisc.org.br. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui no nosso Floripa em Foco com a Caroline de Almeida, que é advogada do Sindasp. Carolina, bem-vinda ao nosso Floripa em Foco. Muito obrigada. Acho que é a primeira vez que nós conversamos aqui, né? Quero que você fique muito à vontade para a gente bater esse papo aqui sobre o dissídio coletivo. Carolina, para começar, o que é um dissídio coletivo? Então, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui conversando, é um espaço muito importante para o sindicato. E hoje eu estou aqui para falar então um pouco sobre o dissídio coletivo e o dissídio coletivo da IPAGRE e da SIDASC, dos trabalhadores, que nós tivemos o julgamento ontem dessa pauta de reivindicação do ano de 2015 e 2016. Pois então, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo é um conflito, né? Existe o dissídio individual, em que os trabalhadores ajuizam individualmente, requerendo alguns direitos sonegados pelos empregadores, e o dissídio coletivo, então, é uma pretensão coletiva que esses trabalhadores têm através de uma pauta de reivindicação que não é aceita pelos empregadores. Então, os dissídios coletivos eles podem ser resolvidos através da autocomposição, que nem chega a ser instaurado o dissídio. Então, é um conflito que ele pode ser resolvido através de acordo ou convenção coletiva, ou então esse dissídio é levado ao judiciário e aí existe uma heterocomposição, que é o que acontece? O judiciário, como um terceiro elemento, entra nesse conflito e aí pacifica o conflito e dá a decisão. E a decisão passa a ser do judiciário. Aí a decisão se torna uma sentença normativa. No momento que o judiciário ele interfere nesse conflito, esse instrumento ele não vai se tornar um acordo ou uma convenção coletiva. Esse instrumento vai se tornar uma sentença normativa porque faz parte de um processo judicial. Processo judicial normal, com partes, com petição inicial, etc. Então, só recapitulando, existe uma forma dos trabalhadores resolverem esse conflito através da autocomposição, que é através de acordo ou convenção coletiva, sem passar pelo judiciário. Não conseguindo isto, não conseguindo essa forma de solução, então os trabalhadores ou as empresas, tem vezes que as empresas também entram com os processos para que o judiciário faça a intermediação e faça, digamos assim, que dê a decisão final desse conflito. E Carolina, quando um acordo ou uma sentença, ou não sai a sentença normativa, por exemplo, vocês acabaram agora, meados, acho, desse mês, não me recordo direito, foi aprovado a sentença normativa ou dissídio coletivo de 2014 2015, não é isso? Nesse período, quando digamos, demorou, foi agora em 2015 que foi aprovado o de 2014 2015. Vocês já estão com o 2015 2016 já correndo, digamos, né? Esse período que os trabalhadores ficam sem o julgamento da justiça, digamos, né? Como é que fica? Eles não recebem, não tem aumento, não tem... Como é que é esse processo? Então, existe uma situação que é a seguinte: ano passado, a gente conseguiu, através do judiciário, uma sentença normativa, né? Um processo que a gente entrou no ano passado. Então, essa database é 2014 2015. Que já foi julgado no ano passado. As empresas recorreram da decisão
e recentemente nós tivemos aí uma decisão do TST em relação ao dissídio do ano passado. O dissídio deste ano, nós ingressamos neste ano, a database 2015-2016, e aí então nós ingressamos com esse dissídio, e esse dissídio foi julgado ontem, teve a primeira decisão, que é a sentença normativa. Então esse dissídio deste ano, ele vai prosseguir, possivelmente vai para o TST também. Sim. Acredito que os dois possam se encontrar em algum momento, esses dois dissídios. Mas em relação a esse ano especificamente, desde maio até a data de hoje, as empresas cumprem a decisão do ano passado. Eles continuam cumprindo, Sim, eles continuam cumprem. cumprindo. Mesmo que eles não concordem, que esteja em andamento o processo... Eles estão cumprindo. No caso da EPAGRE e da SIDASC, né? Claro Sim, que a gente está falando de uma questão muito pontual. Com certeza. Caroline, para chegar a esse processo, digamos, como é que se constrói um dissídio? Como é que, se constrói essa carta, esse processo todo? Primeiramente, os trabalhadores precisam se reunir, né, através de assembleias, e eles têm que definir uma pauta de reivindicação. Porque o que acontece? A CLT, ela nos dá alguns direitos. Agora, direitos além da CLT, eles só são conquistados através de instrumentos coletivos. Então, é necessário uma pauta de reivindicação, que são direitos além daqueles que a gente tem na CLT. E aí, através dessa pauta de reivindicação, os trabalhadores, eles enviam para os empregadores dizem sim ou não. Geralmente dizem não, né? Geralmente, o que mais a gente escuta aí numa mesa de negociação é não. Às vezes até um não fundamentado, não porque eu tenho o poder econômico, então eu não vou dar nada além do que os direitos básicos que vocês têm. Então, a partir do momento que existe uma pauta de reivindicação, que existe um não, é necessário que a gente continue negociando. Porque não pode, por exemplo, a gente envia a pauta de reivindicação e logo em seguida a gente ajuiza o dissídio. Sim. A gente tem que comprovar, inclusive, que a gente participou de várias negociações até que realmente não dê mais para avançarmos em nada. Todas as possibilidades. E aí seria o caso de entrar com dissídio coletivo. O judiciário, nesse caso, é a última alternativa para os trabalhadores. Inclusive, o judiciário, ele evita de julgar esses dissídios pelo fato de existir aí um consenso de que a autocomposição, que seria o trabalhador e as empresas negociando, seria muito melhor para os trabalhadores. Porque o judiciário, ele tem um engessamento muito grande em relação ao seu poder de decisão. Às vezes, não é um engessamento através digamos assim, de regras muito próprias, mas através de uma política judiciária, em que a gente pode pedir várias coisas, mas eles têm tendências normativas, eles têm súmulas, eles têm uma série de coisas, de entraves, que se nós pedirmos isso, dificilmente nós conseguiremos avançar. Primeiro, porque o judiciário entende que as cláusulas pré-existentes, via de regra, são mantidas. Agora, cláusulas novas, a gente só vai conseguir através realmente de uma negociação com o empregador. Daí tu pode me perguntar, tá, mas e qual que é a vantagem então do julgamento do judiciário? Há um tempo atrás, as empresas não queriam nem dar para os trabalhadores o NPC, por exemplo. E ainda ameaçavam retirar direitos. O judiciário vem, então, para julgar e para manter o que nós temos. Praticamente é isso. Muitas vezes, eles encontram algumas falhas no processo que acabam fazendo com que nem o judiciário se manifeste, que seja extinto o processo sem julgamento do mérito. No caso das empresas da EPAGRE e da SIDASC, a gente fez todo esse trâmite de assembleias para tirada de pauta, enviamos a pauta de reivindicação para as empresas, e aí nós recebemos o famoso não para muitas coisas. Nesse ano, eles até conseguiram aí avançar um pouco, já logo em maio, de uma forma surpreendente, eles já nos deram algumas coisas. Olha. Que antigamente eles demoravam até o final do ano para conceder.
Então, a gente já começou com um ponto positivo. Porém, essas duas empresas, elas não queriam manter o que nós conseguimos na sentença normativa do ano passado. Sempre tem algo atrás, né? Quando a oferta é boa. E aí, o que acontece? Os trabalhadores entenderam em assembleia que não aceitariam isso que eles já sinalizaram que iriam conceder, mas como não foi mantida a sentença do ano passado, que era o mínimo, eles não aceitaram. E a gente levou isso ao judiciário. As empresas, elas alegam uma série de questões para que o judiciário não julgue esse processo. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal. Eles entendem que a lei de responsabilidade fiscal, ela impede que essas empresas elas concedam mais, e porque o nosso índice aí de reajuste que nós requeremos seria 10%. Então, a gente não conseguiria chegar a esse índice justamente pela lei de responsabilidade fiscal. Outra questão também que essas empresas levantam é a interferência do Conselho de Política Financeira nessas negociações. Eles entendem que se o Conselho não aprovar, então eles não podem também conceder. Além disso, eles também alegam ilegitimidade passiva. O que significaria isso? Que as empresas não poderiam figurar no polo passivo como suscitados, como réus, digamos assim. Que o sindicato também não teria legitimidade para estar propondo esse dissídio coletivo. Então, eles alegam uma série de falhas. E a falha mais assim, latente, digamos assim, seria a falta de um comum acordo. Na Constituição, no artigo 114, é dito que, para ajuizarmos um dissídio coletivo, é necessário o comum acordo, que ambas as partes aceitem isso. O que é uma coisa bem estranha, né? Porque é muito difícil ambas as partes aceitarem. Geralmente, uma parte não aceita. E é o caso que acontece. No caso dessas empresas, elas dizem que não concordam, que elas querem continuar negociando. O problema é que elas querem negociar totalmente engessadas. Elas querem negociar entre aspas, porque aquilo que a gente está requerendo sequer é analisado. A gente manda a pauta de reivindicação, eles nos mandam uma pauta própria deles, sem se contrapor, inclusive, com aquilo que nós estamos pedindo. Nossa, quer dizer que eles nem olham. Eles nem olham. A impressão que nós temos é que nem olham. Espero que olhem, né? Espero que eles estejam vendo até e digam, não, a gente olha. Mas a impressão que dá é que não olham. Aí, o que aconteceu em relação a esses dois dissídios, essa negociação? Outros 13 sindicatos aceitaram essa pauta aí que foi encaminhada pelas empresas, e nós fomos os únicos que não aceitamos. Então, nós levamos isso ao judiciário. Essa questão aí do comum acordo, ontem foi ultrapassada. Então, os desembargadores, num julgamento bem apertado, eles entenderam que eles, então, iriam julgar o nosso dissídio coletivo, porque se eles não julgassem, nós não teríamos, então, um instrumento. A gente teria que realmente aceitar o que a empresa estaria propondo. O que aconteceu ontem, nesse julgamento aí dos dois dissídios? A gente ultrapassou todas essas preliminares aí que eu te falei, da lei de responsabilidade fiscal, da questão do comum acordo, dessa interferência do CPF, do Conselho de Política Financeira, e eles julgaram o mérito, o que já é um avanço. O que seria esse mérito, Carolina? O que é esse julgado mérito e o julgado... Sim. Quais são as diferenças de julgamentos aí? Tá, é que assim, o processo judicial, ele tem as preliminares, que seria como se fossem defeitos para que o processo nem seja julgado. Nem seria julgado. Se a gente consegue ultrapassar essas preliminares, o julgador, ele analisa o mérito, qual que é a nossa pretensão, qual que é o nosso pedido. Então, a gente enfrentou todas as preliminares, por exemplo, a questão do quórum para a Assembleia, a questão de assinatura e uma série de outras coisas. Eles podem colocar uma série de problemas para extinguir o processo, para que o julgador nem veja. Olha. Então, e essa questão do comum acordo é muito preocupante, justamente por isso, porque o judiciário ele não pretende julgar, interferir nisso, somente em últimos casos. Ontem a gente conseguiu, então, essa interferência, a gente conseguiu análise de cláusula por cláusula da nossa pretensão. Olha, e essa
essas são algumas das dificuldades que vocês colocam em relação à construção do dissídio, não é? Mas o caminho daí, depois que julga, Carolina, depois que, digamos, saiu desse processo, aí a empresa tem que cumprir até o próximo acordo? Então, voltando um pouquinho essa parte aí do que a gente conseguiu ontem. Aí foi analisado cláusula por cláusula. Como eu falei aqui no início da entrevista, a gente no judiciário não consegue avançar. A gente somente consegue avançar nos direitos através realmente de uma mobilização, através de uma negociação entre trabalhadores e empresa. O judiciário, ele tem uma fórmula, às vezes é como se fosse uma fórmula de bolo, com vários itens, em que além daquilo ele não consegue ultrapassar. Então, cláusulas pré-existentes, existe uma tendência de que a gente consiga manter. Cláusulas novas, e vocês tinham muitas cláusulas novas? Nós tínhamos inovadoras, muitas cláusulas assim? novas. Nós tínhamos, por exemplo, a questão da SIDASC, melhoria da segurança das barreiras sanitárias, a questão da infraestrutura das barreiras, a questão da existência de uma escala de trabalho reconhecida e regulamentada. A gente estava requerendo uma escala que era uma escala anterior que os trabalhadores lotados nas barreiras sanitárias faziam e que a empresa simplesmente modificou completamente essa escala e eles tiveram uma série de prejuízos e ainda continuam tendo. Uma outra cláusula que a gente estava querendo era o reenquadramento desses trabalhadores das barreiras sanitárias, porque eles foram contratados para um tipo de atividade, um tipo de função, hoje exercem outras atividades, sem uma remuneração condizente com o trabalho que eles fazem. Entendi. Então, esse reenquadramento seria importante. E em relação à questão também da EPAGRE, a gente requereu o serviço de transporte, para a SIDASC também requeremos esse serviço de transporte. Nós requeremos que na sentença normativa constasse a cláusula que trata sobre a gratificação de aniversário, que consta nos instrumentos próprios das duas empresas, mas que não consta em instrumentos independentes, porque o que acontece? Às vezes é colocado na cláusula uma amarração para um instrumento próprio que nós não temos mais controle. Sim. Existe o risco das empresas modificarem sem nós termos o conhecimento disso. Então, nós tivemos também ali na pretensão de modificar a questão do adicional de graduação para os empregados que exercem atividade na EPAGRE, os operários rurais, por exemplo. Sim. Porque eles são os únicos que dentro do PCS não recebem uma gratificação se eles, por exemplo, completam aí uma graduação. Sim. Então, são os únicos que... E é um incentivo, né? Pois é. É um incentivo, principalmente para a classe rural, né? Os trabalhadores rurais. Imagina poder fazer um curso, poder fazer uma capacitação, né? Para melhorar seu instrumento de trabalho, sua qualidade de trabalho. Tem que ser reconhecido, tipo um plano de carreira, né? Uma história assim, parecida. Existe esse plano de carreira, mas de forma surpreendente, esses trabalhadores que estão lá na base da pirâmide, que realmente são aqueles que estão ali fazendo os experimentos, que estão mexendo naquele local de trabalho para conseguir acrescentar na atividade fim da empresa, eles não são reconhecidos. Pelo menos não até agora, talvez até com essa entrevista aí alguém se sensibilize. Porque numa negociação é necessária uma sensibilidade, até por conta da importância desses trabalhadores. O pessoal das barreiras sanitárias, o pessoal que trabalha no campo aí fazendo as pesquisas. E a insalubridade é garantida para esse pessoal, tanto da agricultura quanto das barreiras? Então, o que nós conseguimos ontem? E eu digo conseguimos por essa série de entraves para o judiciário julgar isto. Nós conseguimos 8,35 de reajuste salarial. Para a EPAGRE, nós conseguimos R$ 19,50 de vale alimentação. Nós não temos ainda a publicação desse acórdão. Então, nós não temos como dizer exatamente o que nós conseguimos, porque na hora dos votos, os desembargadores votam, mas não sai ali uma listagem do que eles realmente concederam e o que não concederam.
Nós temos aí a desconfiança que para a Cidasc nós não conseguimos os R$ 19,50. Nós conseguimos R$ 19,00 a título de vale alimentação. Obviamente que cabe recurso das decisões, a gente vai estudar, a partir do momento da publicação, nós iremos estudar para ver qual a medida que iremos tomar. Digamos assim, para uma categoria foi 19,50 e outra 19, são 50 centavos de diferença. Sim. E isso é muito grande, assim, esse percentual na soma, no geral, digamos? Digamos assim, toda a conquista, principalmente quando a gente está lidando com uma negociação coletiva, de fato coletiva, que abarca as duas empresas, ela deve ser perseguida de todas as formas. Porque, no caso de uns trabalhadores serem beneficiados por um pouco a mais, e infelizmente a notícia que nós temos é apenas essa, foi julgado. Não foi aquilo que nós pretendíamos, mas já esperávamos por isso. Quem foi nas assembleias do sindicato já sabia das dificuldades e decidiu enfrentar isso como último recurso que nós teríamos para encerrar a negociação coletiva desse ano. Então, nós vamos lutar, como a gente já luta aí em relação ao dissídio do ano passado, para que a gente consiga até avançar. Porque não, existe recurso também em relação a isso e a gente está querendo, assim, incansavelmente alcançar mais direitos. Mas o judiciário, infelizmente, eu, como advogado, não tenho como avançar além daquilo que a gente está conseguindo. Eu sou um instrumento, sim, mas eu como instrumento e esse processo que existe e com os julgadores que tem, tanto desembargadores como ministros, a gente tem esses entraves. Em relação à insalubridade, que tu me perguntaste, o que acontece? No ano passado, nós conseguimos uma cláusula que modificava digamos assim, a base de cálculo desse adicional de insalubridade. Nós tínhamos antes um valor específico que era correspondente ao salário mínimo, mas era um valor, 700 e alguma coisa. No ano passado, na sentença normativa, nós conseguimos a mudança da base de cálculo para a remuneração fixa dos trabalhadores, das duas empresas. Para a EPAGRE cumpriu isso até ontem, digamos assim. Para a Cidasc, eles não chegaram a cumprir pelo fato de que na cláusula existia a seguinte pegadinha. Mas essa pegadinha já existia há muito tempo, mas a empresa, muito inteligentemente, infelizmente, assim, não por não ser sensível, a cláusula dizia desde que confirmada a insalubridade através de um laudo, LTCAT. Olha. Aí o que a Cidasc fez? Contratou uma empresa para refazer esse laudo. Então, no processo que nós entramos, é afirmado que não existe hoje, e é o que está no processo, um laudo LTCAT na Cidasc. Como a cláusula remetia a desde que tivesse esse laudo, então a empresa não cumpriu a remuneração fixa, essa base de cálculo. A EPAGRE, muito mais, assim, digamos, atenta ao que foi decidido e também sensível, cumpriu até ontem, então, essa base de cálculo que nós conseguimos. Acontece que ontem nós tivemos essa decisão aí do tribunal em que mudou a base de cálculo novamente. E aí mudou para o salário mínimo. Os dois dissídios agora, depois que for publicado, porque, como eu te falei, assim, a gente não tem conhecimento do conteúdo Sim. dessa decisão, apenas foi uma decisão verbal que a gente prefere se manifestar após essa decisão. A gente só está vindo aqui hoje porque a gente está com uma série de ligações e e-mails dos trabalhadores, a gente tem que dar uma satisfação. Com certeza. E aí, o que a gente notou nesse julgamento? Que o julgamento lá de Brasília, do TST, da sentença normativa do ano passado, que aconteceu há mais ou menos uns 2 meses, influenciou a decisão de ontem. Por quê? Quando essa cláusula da insalubridade foi submetida a julgamento lá em Brasília, a gente tinha conseguido a remuneração fixa. Lá em Brasília, eles olharam o recurso das duas empresas e verificaram que o que o tribunal tinha dado era além daquilo que seria permitido. Então, eles reformaram a decisão e estabeleceram a base de cálculo como salário mínimo. O judiciário aqui de Santa Catarina
tendo conhecimento dessa decisão da sentença normativa do ano passado, também refletiu essa mesma decisão aqui em Santa Catarina. Então, também modificou. Então, a sentença que a gente conseguiu aí ontem, lamentavelmente, retrocede. Essa era a pergunta que eu iria te fazer. Se era bom ou ruim para os trabalhadores no momento que ficou fixado para um salário mínimo, é isso? Sim. Não, é assim. Não. Por exemplo, o adicional de insalubridade, os trabalhadores eles recebem 10%, 20% ou 40%, isso, dependendo do grau de insalubridade, em relação a uma base de cálculo. Pode ser o salário base. Que dá essa base de cálculo? De onde que se tira essa base de cálculo que fica mudando toda hora? Então, que quer dizer todo ano, né? Sim. A Constituição brasileira, ela diz que o salário mínimo ele não pode ser indexador para nada. Então, em princípio, o adicional de insalubridade não poderia ter a base de cálculo salário mínimo. Acontece que, inclusive, tem uma súmula, a 04 do Supremo, que diz exatamente isso, que o salário mínimo não pode ser base de cálculo. Mas não existe uma lei hoje que determine qual que seria a base de cálculo do salário mínimo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Através de instrumento coletivo. Entendi. Através de instrumento coletivo a gente consegue regulamentar isso. Mas, eu até digo para os trabalhadores, para que acompanhem aí o que acontece no Congresso Nacional, porque existe realmente essa proposta de lei para regulamentar esse adicional de insalubridade, mas até agora não foi votado, de repente está parado, enfim. Aí é necessária realmente uma vigilância em relação a isso, porque no momento que for fixado, a gente não tem mais esse problema. No caso da EPAGRE da SIDASC, nós tínhamos no instrumento que foi assinado antes da sentença normativa do ano passado, um valor que correspondia ao salário mínimo. Sim. Mas era um valor. Era o valor, não era cálculo. Não era o salário mínimo. E aí a gente conseguiu a remuneração fixa e agora, de forma surpreendente, a gente já desconfiava que iria acontecer isso, mas a gente tinha uma certa esperança. Sim. Aí foi fixado, então, no salário mínimo. Mas a gente entende que não foi uma perda para os trabalhadores completa, pelo seguinte fato. Nós conseguimos até ontem essa base de cálculo da remuneração fixa, coisa que pouquíssimos, se é que nenhum sindicato conseguiu aqui no estado e talvez até no Brasil. Puxa, uma grande vitória, então. Sim, foi uma grande vitória. E aí basta verificarem na jurisprudência. A gente pesquisou várias jurisprudências até para dizer, olha, esse aqui também conseguiu e não conseguimos encontrar. Então, assim, a gente conseguiu até ontem, e aí a data base é maio, as empresas a EPAGRE continuou pagando até a data de ontem, então os trabalhadores conseguiram até ontem. Essa decisão quer dizer que a gente não vai conseguir mais essa base de cálculo que nós conseguimos no ano passado? Essa decisão de ontem significa que a gente não pode mais conquistar outros direitos, que a gente está completamente engessado naquilo que o judiciário nos deu? Não significa isso. Significa que o judiciário julgou e decidiu aquilo que vai ser publicado. Aí agora, qual que é o segundo passo dos trabalhadores? Se reunirem novamente, observarem quais são as suas reivindicações, se a gente continua ou não requerendo o que a gente requereu. Através de mobilizações, manifestações, etc., a gente consegue uma negociação. Claro que existem obstáculos, né? Aí a gente tem que fazer uma análise do governo do Estado, da direção das empresas, do Conselho de Política Financeira e uma série de outras coisas, pseudo-entraves aí que eles colocam numa mesa de negociação. Mas nós, enquanto organização, digamos assim, uma organização, que é o sindicato, nada mais é do que um movimento e uma organização, nós estamos aqui para organizar, respeitar a vontade dos trabalhadores, e aí nós respeitamos o que foi decidido em assembleia, e precisamos, além de organizá-los, motivá-los. Claro. Né? E isso aqui, o que nós estamos passando aí em relação ao processo judicial e a negociação desse ano é reflexo de vários anos. Ano passado nós conseguimos alguma coisa diferente. Se nós iremos continuar conseguindo coisas diferentes ou não, vai depender de cada um. Da manifestação de cada um, da mobilização e do interesse de cada um também. Lógico. E já tem alguma data, o Sindasp já tem alguma data para reunir, para mobilizar essas duas categorias?
O que já tem mais ou menos indicado para fazer Então, as ações aqui para frente agora? Aí eu acredito que num próximo programa até um dirigente sindical consiga dar uma linha do que será daqui para frente. O que eu sei é o seguinte, o sindicato está organizado, né? Nós temos aí sedes espalhadas pelo estado, 7 sedes, nós temos coordenadores regionais, nós temos dirigentes sindicais na base e nós temos também a manifestação dos trabalhadores. Os trabalhadores podem se manifestar, podem mandar e-mail para o sindicato, dizendo o que acham. E em relação à decisão de ontem, nós temos que cumprir a decisão e recorrer dessa decisão. No momento em que a gente se insurge dessa decisão através de um processo judicial, é apenas através dos documentos, através do processo. Qualquer fato novo que venha a existir, por exemplo, essa questão aí a empresa pode oferecer alguns valores, alguns direitos além daqueles que foram concedidos na sentença normativa. Por exemplo, podem dar antecipação de valores, pode fazer uma série de coisas, mas a partir do momento que eles forem agindo, a gente também vai reagir ou agir também. Caroline, né? A nossa doutora Caroline aqui do Sindasp, né? Não foi nem uma entrevista, gente. Isso aqui foi uma aula sobre direito e sobre dissídio coletivo, que eu, apesar de já ter trabalhado em sindicato, já tinha quase que esquecido, né? Carolina, quero agradecer a sua presença aqui, dizer que esse espaço é do Sindasp, né? Para vocês usarem, né? E abusarem sempre que quiserem. E nós vamos para as considerações finais.